Eu queria que você apresentasse a sua função para a gente, Débora, que é uma função desconhecida, né? Mas de grande importância, de grande valia. Então, fala um pouquinho para a gente dessa interação, desse seu suporte no ambiente escolar, que não é só o escolar também, né? Sim, sim. Então, boa noite, me chamo Débora. O acompanhante terapêutico, ele é uma extensão da clínica. Então, nós temos ali nossos objetivos, que nós vamos trabalhar com aquela criança, e nós podemos trabalhar em ambientes naturalistas, né? Tanto em casa como na escola. Então, como você pediu para eu falar um pouquinho sobre o ambiente escolar, vou estar trazendo o meu relato, né? Nos últimos anos eu atuei como acompanhante terapêutica em ambientes escolares. E como é que funciona o trabalho, né, do acompanhante terapêutico nesses ambientes? Nós estipulamos, né, a clínica, ela estipula, o supervisor, porque nós não trabalhamos sozinhos, os objetivos que vai ser trabalhado com aquela criança. Com esses objetivos, nós tentamos, né, enquadrar esses objetivos para o ambiente escolar, né, para não trazer algo que não seja possível trabalhar naquele ambiente. Então, assim, a gente atua com regulação emocional naquele ambiente, como a Geise falou, né? O ambiente escolar tem muitos distratores, então é hora para tudo. Então a criança com autismo ela tem muita rigidez. Então quando às vezes eu ouço, né, algumas pessoas falarem: nossa, mas em casa a criança é de um jeito, na escola é de outro. Exatamente por isso, porque na escola tem regras, então tem horário para Todas as crianças são assim, em casa de um jeito, na escola de outro. Exatamente. Então, na escola, né, tem toda aquela rotina, tem muitos barulhos, então tem criança que é mais sensível. Então, a gente fica atento a isso. Se é uma criança que tem mais sensibilidade, a gente tenta utilizar o abafador. Então, o acompanhante terapêutico ajuda na escola, né, para que a escola possa compreender um pouco mais essa adaptação na rotina da criança, dar uma previsibilidade, suporte emocional, autonomia, mediar os conflitos sociais ali, né, porque a criança com autismo, não todas, mas muitas, tem uma questão na comunicação, em socializar com outras crianças. Então, o acompanhante terapêutico, ele está ali para tentar auxiliar nessa socialização com as outras crianças, para que a criança possa interagir realmente e viver aquele ambiente escolar, não ficar excluída do ambiente escolar, né? Que ela possa pertencer àquele ambiente. Claro, com as suas limitações, então respeitando como aquela criança está naquele dia. Então, é muito interessante quando há exatamente essa troca, né, do profissional com o acompanhante terapêutico e com o mediador, porque muitas pessoas também têm essa dúvida do que o mediador faz, do que o acompanhante terapêutico faz, acha que a gente é só um cuidador, né, tá ali só para olhar e tomar conta da criança, e não é bem isso, né? Nós temos objetivos, o acompanhante terapêutico ele trabalha com técnica, né, nós trabalhamos com ciência, que nós trabalhamos com a ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Então, nós temos objetivos pré-estabelecidos. Então, não é apenas você estar ali olhando a criança, né? Você está auxiliando aquela criança e, quando possível, porque no ambiente escolar a gente também tem essa dificuldade, porque tem muita rotina, né? Então, tem a hora que entra, a hora do dever, a hora do lanche. Então, a gente não consegue trabalhar tantos objetivos como no ambiente domiciliar, por exemplo, onde só você é criança. Mas quando a escola ela é participativa e permite que o acompanhante terapêutico trabalhe e tenha essa troca, funciona muito bem. Nem sempre acontece essa participação da escola com o acompanhante terapêutico. Como assim? Então, já tive experiência de escolas que não aceitam tão bem o acompanhante terapêutico, não tem uma escuta ativa para aquilo que você quer falar, para sua opinião, acha que ele tem que ser tratado igual todo mundo. E não é bem assim, né? A criança ela precisa de suporte. Então, assim, para que ele consiga chegar igual às outras crianças. Então, como a Geise falou, né, o despreparo dos profissionais, a falta de estudo mesmo sobre aquela área, sobre gestão de comportamentos inapropriados. Então, assim, porque a criança, ela, por muitas vezes, desregula naquele ambiente, porque são tantos distratores que ela não consegue se regular. Não são todos os dias que ela dorme bem, muitas crianças tomam medicações. Então, por exemplo, eu já tive paciente à tarde que pela manhã ele fazia terapia a manhã inteira e de lá ia para a escola. Então, ele já chegava na escola mais cansado. Então, é importante ter esse olhar humano para aquela criança e entender que aquela criança está cansada naquele dia, que aquela criança não está bem para participar, por exemplo, de um ensaio do Dia das Mães, um exemplo. Às vezes, a criança não está bem para ficar naquele ambiente de barulho, naquele ambiente com dança, com tudo. A criança não vai conseguir ficar ali, vai ser um sofrimento para aquela criança. Então, quando eu atuava, eu sempre tive, né, esse olhar mesmo humano para aquela criança de falar: cara, ele não tá bem hoje, eu não vou ficar
forçando aquela criança a ficar naquele ambiente que ela não está bem. Então, assim, quando a escola compreende isso, é muito interessante, porque trabalha junto, a criança evolui, é para o bem da criança, né? Então, a gente consegue ter uma evolução maior da criança, porque se ela ficar num ambiente que não é favorável para ela, vai se tornar cada vez mais aversivo. Então, cada vez mais ela vai ter crises, vai ter mais comportamentos inapropriados. Então, a gente precisa respeitar o limite daquela criança, sabe?